Hoje eu estou aqui para apresentar uma oportunidade que vai mudar totalmente a sua vida, para te tornar um especialista em natação para bebês, porque é um nicho de mercado dentro da educação física que cresce todos os dias. Você sabe quantas crianças nascem por dia? Em 2021 foram quase 3 milhões de crianças nascendo. Isso daria mais ou menos 330 bebês por hora, ou 7.750 crianças por dia. Todos os dias nascem 7.750 novos clientes para a natação de bebês. Eu sou a Prof. Carla, formada em Educação Física e trabalho há mais de 15 anos com atividades aquáticas. E a minha grande missão de vida é ensinar o maior número de pessoas a entrar neste mundo encantado da natação de bebês. Eu sou criadora do método Expert em Natação para Bebês, 100% online, onde eu ensino você a ter a sua independência financeira, podendo faturar de 4 a 9 mil reais por mês ou até mais. Também ministro cursos presenciais com método próprio. E agora com uma super novidade, um curso de iniciação na natação para bebês. Estamos precisando cada vez mais de profissionais de educação física, especialistas em natação para bebês. E é o que eu mais desejo para você: conquistar a sua independência financeira, sua liberdade financeira e lucrar de 4 a 9 mil reais por mês ou até mais, dependendo somente do seu esforço em querer ser uma pessoa melhor e ter uma vida melhor. Para que daqui um tempo, para que daqui um ano, você possa agradecer por ter decidido se especializar nesse nicho da natação de bebês. Então, seja muito bem-vinda à aula de hoje, que vai te ajudar a chegar mais perto do teu objetivo, que é trabalhar neste mundo encantado da natação de bebês. O assunto de hoje é uma dúvida de várias pessoas me pedindo, como trabalhar com a natação de bebês. Então, assim, se tu quer trabalhar com a natação de bebês, tu precisa saber disso para começar a dar a tua aula, certo? Sem ter esse conhecimento, tu não tem como dar aula de natação de bebês. Mas o que é o assunto de hoje então, Prof. Carla? São os desenvolvimentos do bebê, os chamados saltos de desenvolvimento do bebê. Os saltos de desenvolvimento são aqueles momentos em que o bebê está adquirindo novas habilidades. Então, como assim, Prof. Carla? Bom, por exemplo, ele vai aprender a rolar ou falar. Então serão marcos que vão ampliar muito as possibilidades do bebê, fazendo com que o cérebro dele fique a mil, um turbilhão. Então, normalmente, esses saltos do desenvolvimento do bebê, eles são acompanhados de algumas alterações comportamentais que podem gerar desconfortos. E dessa forma, então, alguns sinais como choro, mais do que o normal, dificuldade para dormir, alteração do apetite. E podem ocorrer essas alterações e elas podem ser vistas aonde? Também dentro da piscina, na nossa aula da natação de bebês. São fatores externos que se relacionam diretamente dentro da piscina. Então, essas mudanças, elas podem trazer aí sentimentos e sensações desconhecidas para o bebê. E durante um salto de desenvolvimento, o bebê ele aprende então novas habilidades cognitivas, sociais, sensoriais, motoras, de uma forma intensa, o que pode deixar esse bebê então com um pouco assustado, com medo, agitado. Então eu vou te falar sobre alguns sinais que identificam esse salto de desenvolvimento. E tu precisa saber sobre isso para fazer aquele interrogatório inicial com as mães, aquela anamnese das mães em todas as aulas, que são as perguntas geral do bebê. Então, assim, como tá esse bebê no âmbito geral? Tá dormindo bem? Ele tá com alguma nova habilidade? Nós precisamos saber disso sempre na nossa aula, o interrogatório. Então, assim, isso pode variar um pouco de bebê para bebê. Mas o que é esperado que ocorra, durante os saltos? Aumento de despertar noturno. O que seria isso, Prof. Carla? O bebê ele vai ficar tão empolgado com essas descobertas que ele pode ficar com sono agitado, acordar mais vezes durante a noite, as sonecas durante o dia vão ficar uma bagunça. Então, isso afeta muito também a natação.
O apego maior, né? Então é um bebê que ele quer mais cola, ele quer mais contato lá com o pai ou com a mãe ou com o cuidador, ele fica mais chorosinho, mais dengozinho. Por exemplo, é aquele bebê que vinha no teu colo, que ia no colo da prof e agora só quer ficar grudado na mãe, que é o colinho da mãe. Aquele bebê que passa aí a ter um choro sem motivo aparente. Então, assim, ele pode ficar confuso, né? Com tantas novas descobertas e chorar com mais frequência. Então, assim, porque ele não sabe como agir de outra forma. Porque é tudo muito intenso. São muitas descobertas desse desenvolvimento nos primeiros meses e anos do bebê. Então, assim, ele tem aquela dificuldade para dormir, ele pode ter uma dificuldade maior para dormir. Então, é aquele bebê, né, que ele pode ficar muito aí determinado, diria assim, a treinar aquela habilidade que ele conquistou e pode se recusar a dormir. Ele pode querer ficar lá treinando aquilo que ele conseguiu. Então, assim, regressão de sono, as mães podem relatar, né, que deixa, assim, então, o bebê mais cansado, né, o que já estava bem estabelecido na rotina diária dele pode mudar. Então, nós, professores, precisamos saber disso para falar com as mães. Quando a gente entende sobre isso, nós somos o quê? Autoridade, especialistas na natação. Alterações no apetite, então o bebê pode solicitar mais mamadas, principalmente por essa necessidade de contato físico, né, para acalmar esse bebê. Então é assim, é aquele bebê que às vezes vai querer mamar lá, né, se ele se amamenta exclusivamente no seio da mãe durante a aula de natação, e tudo bem, pode sair, amamentar, voltar ou amamentar na piscina, e a gente só vai cuidar para não ficar mergulhando esse bebê. Um bebê que pode ficar mais irritado, então irritabilidade, ele pode ficar aí difícil de acalmar esse bebê durante esses saltos de desenvolvimento, né? Já que não se trata de um desconforto físico, como uma cólica, uma fome, né? Alguma questão específica da nossa aula que ele não está gostando. Não, né? É uma movimentação mental que está acontecendo com esse bebê. Então, sabendo que existe os saltos de desenvolvimento desse bebê, o que é normal e esperado, é preciso adotar algumas posturas. Então, a primeira delas é o quê? Conforto e colo, né? Então, assim, colinho pro bebê, contato físico para acalmar esse bebê. Precisamos ser professores com empatia, ok? Show? Pegaram isso? Então, assim, proporciona os estímulos adequados para esse bebê. Como assim, Prof. Carla? Então, sabendo disso, nós, professores de natação de bebês, nós devemos proporcionar os estímulos adequados de acordo com o desenvolvimento esperado para cada fase do bebê. Então, nós, professores de natação de bebês, nós devemos ajudar esses bebês a assimilar essas novas habilidades. Como assim, Prof. Carla? Se é um momento lá que o bebê está começando a engatinhar, por exemplo, né? As atividades de estímulos, então, elas vão ser muito bem-vindas dentro da piscina para ajudar esse bebê com equilíbrio, na flexibilidade, no desenvolvimento, coordenação motora grossa desse bebê. Então, assim, estimular o bebê no tapete, por exemplo, lá na piscina, é excelente. Ai, Prof. Carla, mais específica, né? Uma atividade bem na prática para falar com o bebê, para ajudar esse bebê nessa habilidade. Então, posicionar o bebê sentado no tapete. Ah, eu não tenho tapete. Coloca um EVA lá na borda da piscina, tá? Posiciona esse bebê lá sentado, porque ele vai passar da posição sentado a dobrar o joelhinho numa posição de sereia para engatinhar. A gente não vai colocar o bebê de 4 apoios para que ele engatinhe, não, tá? Então, a gente vai posicionar esse bebê lá no tapete, vai colocar um brinquedo lá na frente para que ele se desloque. E aí, esse bebê, pode ser que ele vai começar a ir arrastado, engatinhar com 3 partes do corpo, as 2 mãozinhas e um joelhinho, arrastar o outro pezinho, até de fato engatinhar. Mas uma grande sacada é colocar o quê? Limitar o espaço em cima. Então, monta um túnel ou uma caixa de papelão que tu use só naquele momento, ou reveste com EVA ou com plástico. Pra quê? Pra que ele tenha que atravessar o túnel pra chegar naquele brinquedo. Então, isso ajuda muito. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre cada etapa. Por volta lá do mês de vida, né? Nessa fase, então, o bebê, a visão do bebê melhora. Então, ele já consegue ver padrões preto e branco. Ele se interessa pelo ambiente ao redor, né? Ele segue brevemente os objetos com os olhos. Além disso, ele sorri lá pela primeira vez, né? Algumas vezes aí antes que ele não fazia. Por volta aí de 2 meses, que são há 8 semanas, vocês estão vendo que eu tô falando por volta de, em torno de, porque isso tem uma diferença de bebês para bebês, ok? Então, por volta de 2 meses, o bebê ele começa a distinguir alguns sons, cheiros, sabores. Ele começa a tentar controlar as suas mãos, os seus pés, que eles nem sabiam ainda que isso existia. Então, nesse salto de desenvolvimento, o bebê consegue olhar para trás,
virar a cabecinha para algo interessante, além de emitir alguns sons de forma consciente. Por volta lá dos 3 meses, 12 semanas de vida, nessa fase o bebê descobre mais coisas da vida, mais nuances dessa nossa vida. Ele observa e mexe no rosto, no cabelo dos pais, além de notar que ele também consegue gritar. Além disso, ele praticamente já consegue manter a cabecinha, então o tônus da cervical, estimular o bebê aí de bruços, muito importante, bebezinho no chão, em casa, né, orientar essa mãe, bebezinho na piscina, no tapete, de bruços, barriguinha para baixo, para treinar essa sustentação da cabecinha. Em torno de 4 meses lá, 4 meses e meio, umas 19 semanas, o bebê apresenta estar um pouco assim impaciente, irritado, porque agora ele chora mais, ele tem mais mudanças aí acontecendo de temperamento, ele pede mais cola, ele quer mais atenção, né? Ele já consegue alcançar e pegar o objeto e levar na boca. Então assim, estimular argolinhas, coisas que o bebê consiga pegar para levar à boca é interessante, claro, tudo com segurança na piscina, nada de pecinhas pequenas. Ele também consegue virar de costas e ficar então de barriga para baixo, né? Além disso, ele já é capaz de reconhecer o seu nome. Por volta lá de 6 meses, aqui vai acontecer uma grande mudança, né? 26 semanas. O bebê aí, ele tem mais contato corporal quando ele brinca. Então ele já coordena os movimentos de braço e perna com o restante do seu corpinho. Ele pode começar a se sentar então com apoio, né? E pegar um objeto e colocar o objeto na boquinha, ou também sentar ainda aqui com um apoio ou sem apoio, depende muito de bebê para bebê. Alguns precisam de apoio para sentar, outros já vão começando a sentar com a perninha mais aberta e vão ficando sem apoio. E nesse momento dos 6 meses, né, que é a indicação atual da introdução alimentar, então assim, um grande marco. Além disso, esse bebê também pode entender para cima, para baixo, para dentro, para trás, para frente, né? Ele vira para trás para prestar atenção nas vozes, ele imita alguns sons, né? E como eu falei então da introdução alimentar, é o bebê que vai começar a comer. Como assim, Prof. Carla? Então vocês têm ideia da mudança que vai acontecer no bebê, que se alimentava somente aí de líquido, né? Ou no seio da mãe, no aleitamento materno, ou com a fórmula, né? Na mamadeira ou no copinho. Então agora ele vai começar a experiência de alimentos na sua boca, descobrir o comer. Quanta mudança, não é mesmo? Imagina, isso tudo reflete na piscina. Em torno lá de 30 semanas, mais ou menos 7 meses do bebê, ele vai se joga com todo o corpo para frente, para alcançar um objeto, né? Ele bate um objeto com outro objeto. Então nessa fase ele pode começar, tá? Pode começar a engatinhar, falar algumas sílabas e compreender o significado de permanência de um objeto. Então ele consegue já dar o famoso tchauzinho. Por volta de 37 semanas, mais ou menos 8 meses e meio, por aí, o bebê explora as coisas de uma maneira metódica. Então assim, ele começa a entender que tudo pode ser classificado. Então assim, por exemplo, ele sabe que é um animal, sabe que é uma comida, entendem? Além disso, ele usa os dedos para segurar os objetos. Então, é também nesse momento que o bebê começa a falar aí palavrinhas, então como mamá, papá, que aí emociona o pai e a mãe, né? Por volta, em torno lá de 11 meses, que daria aí 46 semanas. E por que eu falo semanas, né? Quando a mãe tá lá gestando o bebê, é muito comum ela falar semanas e depois também acompanhar o bebê através das semanas e dos meses. Por isso que eu tô te dizendo, por volta de 46 semanas, quase lá 11 meses, ele vai conseguir apontar para algo, né? Para uma pessoa, atendendo um pedido teu. Então ele vai começar a procurar alguma coisa que você escondeu para tentar tirar, e vai começar também a tentar tirar a própria roupa. Ele também se levanta por alguns segundos, executa então mais movimentos e começa a entender instruções simples. Agora nós vamos completar 1 ano. Então, por volta lá de quase 13 meses, né, 55 semanas, em geral, nessa fase o bebê já fica de pé sem apoio, né, fica de pé, às vezes, se apoiando ainda nas coisas e começa a dar os primeiros passinhos, começa a andar. O que significa, então, que é um grande salto de desenvolvimento do bebê. É uma grande mudança desse bebê. Antes ele via tudo na horizontal, deitadinho. Agora, ó,
Vertical, um mundo novo. É um grande salto. Além disso, ele fica aí com mais palavras, ele já consegue rabiscar, por exemplo, com giz. Começa a fazer várias atividades aí de uma criança maiorzinha, né? Por volta, então, de 15 meses lá, o bebê, ele combina gestos e palavras para expressar o que ele quer, o que ele consegue. Então, assim, come lá com as suas mãozinhas, coloca as tampas nos recipientes, nos potes. Então a gente pode brincar com isso também na natação. Ele imita as pessoas, então precisamos demonstrar os gestos sempre, não basta falar. O bebê observa e copia, são curiosos, então demonstra os gestos. Ele aponta partes do corpo quando é perguntado, usa uma colher, empurra e puxa para si os brinquedos. Por volta lá de 17 meses, então 75 semanas, o bebê usa algumas palavras aí regularmente, brinca com jogos de imitação, ele dança, esconde brinquedos, joga bola, diferencia e separa brinquedos pelos formatos. E além disso, ele já consegue lá pegar um livro sozinho, rabiscar o livro. Então, assim, são muitas transformações durante os primeiros meses e os primeiros anos de vida do bebê. Entender sobre isso é primordial para ser um expert em natação de bebês. E é por isso que eu friso, eu repito, né? Se tu me acompanha por aqui, nós estamos juntas, tu já deve ter ouvido eu falar. Sempre repito isso aqui. Ser professor de natação de bebês, especialista, expert, é muito além de pegar e mergulhar o bebê, de saber como mergulhar o bebê, de passar brincadeiras, de cantar na piscina. Não, nós precisamos saber os estímulos adequados do seu desenvolvimento, conciliar os estímulos e as habilidades aquáticas de dentro da piscina no seu desenvolvimento motor cognitivo terrestre, certo? Então, assim, esse vídeo eu poderia entrar mais a fundo, né, dentro de cada momento desse bebê, mas ele vai ficar muito longo aqui. Mas eu espero ter contribuído contigo aqui desse lado. E vou te pedir agora uma coisa, nós estamos aqui juntas, isso aqui é uma troca. Então eu tô te dando conhecimento e conteúdo aqui, e eu quero que tu aí do outro lado curta, compartilhe esse vídeo e deixe o teu comentário aqui se foi útil pra ti. Se tu quiser mais conteúdo sobre a natação de bebês, vem comigo. Cola comigo, que eu vou te ajudar nesse objetivo de ser um expert em natação de bebês, podendo faturar de 4 a 9 mil reais por mês ou até mais. Então fica comigo aqui nas outras redes sociais também, que eu tô sempre trazendo conteúdo e novidades. E já deixa teu comentário aqui também pro próximo vídeo, tá bom? Um abraço da Prof. Carla e até breve!